Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Agora chegou o momento da nossa prece, momento de aquietar os nossos corações, pensar numa paisagem bem bonita. Obrigada, Mestre Jesus, por a oportunidade dessa encarnação, pela oportunidade de encontrarmos pessoas ao nosso lado, a nossa família, os nossos amigos, que nos ajudam a crescer, que nos ajudam a evoluir e que nós também possamos contribuir para a evolução deles com palavras doces, com empatia, com afeto, e que cada dia mais possamos sentir a presença da espiritualidade e de Jesus mais próximo de nós, com a certeza que vamos conseguir estar num mundo melhor. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Olá, galerinha do GEAL, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre o tema do nosso estudo de hoje? Hoje nós iremos conversar sobre trabalho. Vocês já pensaram na importância do trabalho, das atividades que cada um tem que executar? Que cada um tem seu papel, tem suas responsabilidades e que todo o trabalho faz bem a quem executa
e faz bem à sociedade de forma geral? Já pensaram nisso? Vocês já imaginaram como seria a nossa vida sem algumas tarefas, sem o trabalho que as pessoas executam no dia a dia? Quer ver um exemplo? O motorista, a pessoa que trabalha dirigindo o ônibus, ou o táxi, ou até mesmo o Uber. Como seria se não existisse essa tarefa? Como nós faríamos para chegar aos lugares que são longe? Seria um pouco difícil, não é mesmo? E os profissionais da saúde? Essas pessoas que cuidam quando nós estamos doentes nos hospitais, os médicos que nos atendem nos consultórios, os veterinários que cuidam dos bichinhos. Como seria? Como nós cuidaríamos da nossa saúde e da saúde dos nossos pets se eles não existissem? E os profissionais que fazem a limpeza das ruas e a coleta dos lixos? Já imaginaram como seria se não existisse essa tarefa? Se eles não tivessem esse trabalho? Nossa, as ruas ficariam inviáveis de tanto lixo, não é mesmo? E os músicos? Aqueles que aprendem e tocam violão, piano, as cantoras e cantores. Se eles não existissem, não existiria música. E como nós iríamos tornar os nossos dias mais alegres sem as lindas músicas que nós conhecemos? Como também todos os outros artistas, os atores, os pintores, os que fazem esculturas. Toda a arte é muito bela. Como seria estranho a nossa vida sem arte? Ia ser triste sem cor. Então, no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, fala sobre a lei do trabalho. E lá explica que o trabalho é uma lei natural. Por isso é necessária para a nossa vida em sociedade. O Livro dos Espíritos explica também que o trabalho não é somente as ocupações que nós fazemos para conseguir o bem material. Toda atividade útil é trabalho. Portanto, quando nós estamos estudando, nós estamos trabalhando. Porque é através do estudo que nós desenvolvemos a nossa inteligência. Então, quando nós estamos estudando na escola, ou quando nós estamos por aqui, aprendendo com a evangelização, também é considerado um trabalho, porque é uma atividade útil. E é para a nossa melhoria intelectual e moral. Ou seja, o estudo nos ajuda a desenvolver a nossa inteligência e os nossos bons sentimentos. Portanto, toda atividade útil que nós estejamos executando vai ser um trabalho. Pode não ser remunerado, mas é um trabalho que visa a nossa melhoria. E agora, para exemplificar um pouquinho melhor essa lição sobre o trabalho, vamos assistir a uma historinha? Um beijo. Tchau, tchau. O Ratinho Frederico, história de Léo Lione. Cercando um campo no qual vacas e cavalos pastavam, havia um muro de pedras muito antigo. Neste muro, bem perto do celeiro e do depósito de cereais, morava uma família de ratinhos do campo, muito alegre e tagarela. Os agricultores não moravam mais lá, e o celeiro e o depósito de cereais estavam vazios. E como logo iria iniciar o inverno, os pequenos ratinhos do campo começaram a recolher grãos, nozes, trigo e palha. Todos os ratinhos trabalhavam dia e noite nessa tarefa. Aliás, quase todos. Frederico não. E eles perguntaram: Frederico, por que não estás trabalhando? Por que não estás ajudando a gente? Mas eu estou trabalhando, respondeu Frederico. Eu estou reunindo raios do sol para os dias frios e escuros do inverno. E quando eles viram Frederico sentado, olhando pensativo para o campo, eles perguntaram: E agora, Frederico, o que estás fazendo? Estou reunindo cores, disse ele de maneira curta e breve. Afinal,
Os dias de inverno são de um cinza muito sem graça. E noutra ocasião, parecia que Frederico tinha adormecido. Está sonhando, Frederico? Perguntaram eles já meio irritados. Não, claro que não, respondeu ele. Eu estou juntando palavras. Os dias do inverno são muito longos. E daí, não saberemos mais sobre o que conversar. Então, quando veio o inverno e os primeiros flocos de neve começaram a cair, os 5 pequenos ratinhos do campo se abrigaram em sua toca, no meio das pedras do muro. Nos primeiros tempos, ainda havia muito para comer, e os ratinhos contavam uns para os outros histórias engraçadas de raposas que cantavam e de gatos que dançavam. Neste tempo, a família de ratinhos ria muito e estava bem feliz. Mas aos poucos, todas as nozes e frutinhas tinham sido comidas, a palha tinha acabado e os grãos, bem, dos grãos, eles mal e mal conseguiam se lembrar como eram. Rapidamente ficou muito frio entre as pedras do velho muro e ninguém mais tinha vontade para conversar. Então os ratinhos se lembraram que Frederico tinha falado dos raios do sol, das cores, das palavras. Frederico, chamaram eles, e as coisas das quais você falou e disse que tinha juntado? Como está o teu depósito? Fechem os olhos, disse Frederico, enquanto subia em uma pedra mais alta. Agora mando para vocês os raios do sol. Conseguem sentir como eles são quentinhos? Quentinhos, bonitos e dourados? E enquanto Frederico contava para eles sobre os raios do sol, os 4 ratinhos começaram a se sentir aquecidos. Será que isso tinha a ver com a fala do Frederico? Ou será que era como um misterioso passe de mágica? E as cores, Frederico? Perguntaram eles já bem agitados. Fechem novamente os olhos, disse Frederico. E quando ele falou das flores azuis e das flores vermelhas em meio ao dourado da plantação de trigo e das folhas verdes dos arbustos de frutinhas silvestres, eles viram aquelas cores de maneira tão clara e nítida como se estivessem sendo pintadas nas suas pequenas cabecinhas de camundongos. E as palavras, Frederico? Frederico ajeitou a voz, fez uma pequena pausa e começou a falar como se estivesse no alto de um palco. Quem espalha os flocos de neve? Quem derrete o gelo? Quem faz rugir o vento e o trovão? Quem os faz ficar suaves? Quem faz nascer o trevo de 4 folhas? Quem escurece o dia e quem acende a luz da lua? 4 ratinhos do campo, como tu e eu, vivem no céu e pensam em nós. O primeiro é o ratinho da primavera, que faz sorrir a chuva e nascer as flores. Como pintor, o ratinho do verão as colore de todas as cores. E o ratinho do outono prepara o caminho para que o ratinho do inverno de surpresa não seja tomado e tenha pantufas para aquecer os pés. Primavera, verão, outono e inverno são 4 estações. Nenhuma vale mais, nenhuma vale menos. São 4 diferentes formas para se alegrar. Quando Frederico terminou de falar, os 4 ratinhos bateram palmas e gritaram dizendo: Frederico, tu és um poeta.
Frederico ficou com a carinha rosada, se curvou e disse timidamente: Eu sei, meus queridos ratinhos, eu sei. Oi, pessoal! E aí, vocês gostaram dessa história? Essa história é a coisa mais linda, gente. Essa família de 5 ratinhos que trabalhavam armazenando, né? Juntando as comidinhas para quando chegasse o inverno, eles tivessem o que comer. Mas vocês repararam que lá onde os ratinhos moravam era tão frio que caía até neve do céu? Aqui onde a gente mora, no Rio de Janeiro, vocês já viram cair neve? Assim, de ficar tão frio que tudo fica branquinho de cristais de gelo? Eu nunca vi não, né? Ainda mais aqui no Rio, com esse calor. Neve não. Mas lá onde os ratinhos moravam, quando chegava o frio, era difícil achar um alimento de tanta neve. Então, eles tinham que trabalhar juntando as frutinhas, as nozes, antes que o inverno chegasse. Mas dos 5 ratinhos, somente um não pegava nenhum alimento. Vocês lembram quem era? Isso, era o Frederico. Um dia eles estavam sentados, né, e repararam que Frederico estava sentadinho ali, quietinho no canto. E eles perguntaram: Frederico, por que você não está trabalhando? Aí o Frederico respondeu, né? Estou sim, estou juntando raios de sol para os dias frios e escuros de inverno. E aí, gente, vocês lembram que passava um tempo e eles perguntavam de novo: E agora, o que você está fazendo, Frederico? Estou reunindo cores. Afinal, os dias de inverno é de um cinza muito sem graça. E agora, Frederico? Você está sonhando? Parece que você está dormindo. Aí o Frederico respondeu, né? Não, claro que não. Estou juntando palavras. Os dias de inverno são muito longos e daí não saberemos mais o que conversar. E aí, quando o inverno chegou, os ratinhos se recolheram. Foram ficar lá na sua casinha ali perto daquele muro de pedras. Eles comiam, contavam histórias de raposas engraçadas, de gatos que dançavam. Nesse tempo, eles riam muito, estavam bem felizes, tinha comida, mas aos poucos a comida foi acabando. Ficou muito frio e os ratinhos, sem ter o que comer, lembraram de Frederico. Que ele tinha falado dos raios do sol, das cores, das palavras. Frederico, e as coisas que você tinha falado e disse que tinha juntado? Como está então o teu depósito? Aí, o Frederico, vocês lembram que o Frederico pediu para eles fazerem? Pediu para que eles fechassem os olhos. E ele falou assim: agora mando para vocês os raios do sol. Conseguem sentir como são quentinhos, bonitos e dourados? Então, os ratinhos começaram a se sentir aquecidos. Depois, Frederico começou a falar das cores das flores azuis, vermelhas, das folhas verdes, das frutinhas silvestres. Aí, os ratinhos começaram a ver as cores de uma forma tão clara como se estivessem sendo pintadas nas suas pequenas cabecinhas de camundongo. E com as palavras, Frederico fez os ratinhos pensarem, a verem que todos são importantes nessa vida. Ninguém vale mais ou vale menos que o outro. São formas diferentes de trabalhar. E Frederico era um poeta, um artista. A arte é alimento para a alma.
Vocês viram que quando os ratinhos não tinham comidinha, o Frederico aqueceu seus corações com as virtudes, com as qualidades espirituais que ele tinha conquistado. Que o Frederico, ele gostava da natureza, dos raios do sol, das cores das flores, das folhas verdinhas e o amarelo do outono. Tudo isso alegrava seu coração. E foi essa alegria que alimentou os ratinhos no momento triste que eles estavam passando. E vocês lembram que Jesus falou uma frase que tem muito a ver com essa história. Jesus falou assim: não só do pão vive um homem. É importante a gente se alimentar espiritualmente. E sabe como? Lendo um bom livro, sentindo a natureza, meditando igual ao Frederico, porque quando ele ficava sentindo assim as cores das flores, o brilho do sol, entendendo seus sentimentos, porque esse alimento é conquistado através do nosso próprio esforço. O espírito também trabalha como o corpo e toda ocupação útil é um trabalho. Então, gente, agora vamos às nossas atividades? E eu acho que vai ter ratinho por aí, gente. Olá, meus amores! Que a paz e o amor de Deus estejam com vocês. Hoje a nossa atividade será sobre o trabalho, porque toda ocupação útil é trabalho. No vídeo aparecem uns ratinhos trabalhando porque o inverno já estava chegando, recolhendo gravetos, sementinhas, folhinhas, e repararam que um deles não estava fazendo nada. Mas isso na visão deles. Quando foram falar com ele, ele dizia de cada vez que falavam com ele que ele estava recolhendo palavras, recolhendo raios de sol, recolhendo cores. Bom, o inverno chegou, foram todos para a toca e aí passaram os dias comendo, roendo sementinhas, conversando, rindo, descansando. Bom, até que acabou tudo aquilo que eles juntaram. E aí eles se lembraram do que aquele outro ratinho que nada fazia, lembram do nome dele? Frederico. Então, foram falar com ele. E aí ele disse assim: fechem os olhinhos. E todos eles fecharam. Agora, sintam o calor do sol aquecendo todos vocês. E, gente, vocês lembram que eles se sentiram com seus corações aquecidos? Mas aí um deles lembrou das cores. E aí ele disse assim: as cores estão em tudo aquilo que a gente percebe na vida. Então, eles lembraram de tudo aquilo que eles gostavam e eles se sentiram felizes. Logo depois, eles perguntaram: mas e as palavras? Bom, as palavras... Bom, Frederico sabia exatamente tudo aquilo que eles queriam ouvir sobre coisas que nos cercam, né? E aí eles disseram: lembram do voar dos pássaros? Lembram do rodopio das borboletas a buscarem o néctar? E lembram também da corrida da lagartixa subindo nas árvores, ali no muro, perto da nossa toca. Lembram também do cri-cri do grilo batendo as suas asas para gerar vibrações sonoras? E da lua, esperando o momento certo para mostrar todo o seu esplendor quando está cheia. A beleza desse astro é que nos faz perceber que muitos trabalham silenciosamente, sem barulho, sem ninguém ver. E todos entenderam qual era o trabalho de Frederico. Todos nós trabalhamos muito, de um jeito ou de outro. Então eu convido vocês também a trabalharem. Vamos fazer um ratinho?
Olha o material que vocês vão precisar. Tesoura, cola, só vai usar um pinguinho. Canetinha, se quiserem, lápis e uma folha de papel. Essa folha de papel, vocês vão fazer um coração grande, como este aqui. Corações menores. Ó, então, no total de 4 corações. Tirinhas fininhas pro bigode. E uma tira compridinha, que será o rabinho. E não esqueçam do olhinho. E aí, como é que nós vamos fazer? Tendo o coração, vira, assim. Vão colar, que será a orelha, ó, um pinguinho só de cola. A orelha e o outro coraçãozinho por dentro. Vocês podem fazer as orelhinhas de outra cor, pintar, se for numa folha branca. Eu fiz isso aqui só para destacar. O coraçãozinho menorzinho será aqui, ó, para ficar na pontinha, que é o que dá o formato ao focinho dele, a boquinha. Rabinho. Colei antes, me desculpem. O bigode. Pronto. Já está colado aqui o bigode. Isso aí. E o olhinho. Pinguinho só de cola, tá? Pronto. E aí está o ratinho de vocês. Beijos, fiquem com Deus. Então, meus amores, vamos nos harmonizar, né? Porque nós vamos fazer a nossa prece. Agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por estarmos mais uma vez reunidos, aprendendo juntos os ensinamentos do Cristo, que tanto nos ajuda, que tanto nos auxilia a passar, né, pelo planeta, por essas provas, por essas expiações, com a certeza num mundo melhor. Que cada um faça a sua parte e que é através do trabalho, do esforço diário que nós vamos conseguir evoluir, né? Conseguir ajudar as outras pessoas e assim caminhar para um mundo melhor. Então, envolvidos nessas vibrações, te agradecemos, né, por essa oportunidade, pelos amigos espirituais que tanto nos auxiliam, né, a montar esse estudo toda semana, que possamos caminhar juntos rumo ao mundo melhor. E assim te pedimos, né, durante esse estudo, né, a proteção, as boas vibrações, e que essas vibrações cheguem a cada lar, a cada família, a todos nós que estamos envolvidos nesse estudo, né, que cheguem a toda a humanidade também que está precisando tanto dessas vibrações. Então, assim, Mestre Jesus e amigos espirituais, te damos graças a Deus e graça também a essa mãezinha, a Maria, que ela possa nos envolver com a sua bênção e com o seu manto sagrado.
Obrigada, graças a Deus, graças a Jesus, e que Ele nos abençoe sempre. Se o mundo difere os sorrisos e os sonhos, não perca a fé, confie então e trabalhe. É hora de agir e ir à luta, olhar pro céu de nosso chão, estender a mão, cumprir então, plantar a paz sempre além do mais, não desistir, acreditando em nós e persistir. É hora de agir e sempre além do mais, não desistir, acreditando em nós e persistir. É hora de agir. Se o mundo difere os sorrisos e os sonhos,
perca a fé, confie então e trabalhe. É hora de agir e ir à luta, olhar pro céu de nosso chão, estender a mão, cumprir então, plantar a paz sempre além do mais, não desistir, acreditando em nós e persistir. É hora de agir, sempre além do mais, não desistir, acreditando em nós e persistir. É hora de agir, mãos à obra, mãos à obra, mãos à obra, mãos à obra, mãos à obra. Ele vem, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo e solene tinha voz. Ele vem, mãos vazias, desarmadas, sem escudos nem espada, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua Avisos de fevereiro. Dedo, Departamento Doutrinário. Você quer estudar o Espiritismo? Conhece alguém que queira?
Curso Básico de Espiritismo. Inscrições abertas pelo link abaixo na descrição ou informações pelo WhatsApp com Nilza 987861201. Para aqueles que já concluíram o CBE 2, o SEM oferece vários cursos. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal O Ceareiro de Miguel. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Grupo de Educação Espírita André Luiz, GEAL. Evangelização de crianças de 3 anos a 12 anos, durante as reuniões públicas. Evangelização presencial nas reuniões de quinta-feira e domingos. E antes da reunião pública virtual de sexta-feira. Informações pelo WhatsApp com Priscila, 971426863. Evangelização de sábado. Evangelização espírita para bebês, crianças, jovens e da família. Retorno da atividade presencial no dia 25 de fevereiro. DEA, Departamento Assistencial. Necessitamos de sua colaboração, doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Não estamos recebendo temporariamente doações de caixa de leite, lacre de latinha, papel, papelão, revista e tampinha plástica. Recebimento de doações no SEM é de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12 e de 13 às 16h30. Caso prefira, pode contribuir financeiramente para a aquisição das cestas básicas. O pagamento das mensalidades e das doações poderão ser realizadas através de transferências, depósitos ou Pix diretamente na conta corrente do SEM. Centro Espírita Miguel, Banco do Brasil 001, Agência 1524-5, conta corrente 130025-3. O Pix é o CNPJ 42482-901/1000 ao contrário, -07. É importante que as operações sejam informadas por e-mail semtesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp 991586760. Precisando conversar? Você não está sozinho. Procure nosso atendimento fraterno. Atendimento fraterno presencial, aos domingos de 9 às 10 horas e às quintas-feiras de 13h30 às 14h30. Ou faça um agendamento pelo WhatsApp 95904-9094 ou pelo e-mail sem.atendimentofraterno@gmail.com. Comunicado: a Prece da Saudade retornou ao formato online, toda última quinta-feira do mês, pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel, às 19h30. Reuniões presenciais. O uso da máscara é opcional. Reuniões públicas. Domingos às 9 horas e às quintas-feiras às 14h30. Fluidoterapias. Às terças-feiras às 19h30 e às quartas-feiras às 9 horas. Reuniões online. Fluidoterapia, terças-feiras 19h30, reunião pública, sextas-feiras 20 horas e Prece da Saudade, última quinta-feira do mês, às 19h30.
Campanha de irradiação pela paz. Toda terça-feira, às 9 horas, no canal do YouTube do 15º Seu CERJ Oficial. Boa noite, gente amiga. É muito bom estar mais uma noite aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Kátia Mondaini e sou trabalhadora da Casa de Miguel. E hoje eu venho anunciar para vocês uma palestra que a nossa casa vai apresentar aqui pelo canal do YouTube, tá? Hoje nós teremos como tema Pão da Vida e o expositor é o amigo companheiro Eduardo Henrique. Ele vai trazer esse tema que com certeza nos alimentará nosso corpo espiritual. Vai fazer toda uma diferença na vida da gente. Eu convido a vocês que fiquem conosco para refletirmos juntos. Eu queria lembrar que a nossa casa está com muitos cursos, né? Vale vocês acessarem aí embaixo a descrição do vídeo, olhar no jornalzinho Ceareiro. Ali você também terá informações, como já foi falado anteriormente, a respeito de atendimento fraterno também, dos cursos, as músicas da nossa ambientação. Também temos também o GEAL, que sempre inicia o nosso encontro de sexta-feira. É um trabalho elaborado pelas evangelizadoras, tudo caprichado para as crianças, vale a pena você estar participando. A nossa casa tem sempre um carinho, né? Para receber a todos vocês, tirar dúvidas quando for necessário, porque as recepcionistas estão sempre aí no chat. Para surgindo alguma dúvida, elas esclarecem sempre ao final. Após a prece final, elas ainda ficam um tempinho para tirar dúvidas. Eu lembro também, não esqueçam, por favor, dá aquele joinha, tá bom? Ele fica aí embaixo, né? Tem uma mãozinha assim e a outra assim. Para que os nossos vídeos sejam mais divulgados, dá o joinha pra gente. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês. Um beijo grande no coração. Fiquem conosco. Graças a Deus. Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Pão. Eu sou o pão da vida. Jesus está em João, capítulo 6, versículo 48. Importante considerar a afirmativa de Jesus comparando-se ao pão. Todos os povos, em todos os tempos, se ufanam dos pratos nacionais. As mesas festivas em todas as épocas banqueteiam-se com viandas exóticas. Condimentação excitante, misturas complicadas, confeitos extravagantes, grande cópia de animais sacrificados. Às vezes, depois das iguarias tóxicas, as libações de entontecer. O pão, no entanto, é o alimento popular. Ainda mesmo quando varia nos ingredientes que o compõem e nos métodos de confecção que se configura, é constituído de farinha amassada e vulgarmente fermentada, e que, depois de submetida ao calor do forno, se transforma em fator do sustento mundial. Sempre o mesmo na avenida ou na favela, na escola ou no hospital. Se lhe adicionam outra espécie de quitute, entre duas fatias, deixa de ser pão, é sanduíche. Se lançado
a formação de acepip que o absorva naturalmente desaparece. O pão é invariavelmente pão. Quando alguém te envolva no confete da lisonja, insuflando-te vaidade, não te deixe a superestimação dos próprios valores. Não te acredites em condições excepcionais e nem te situes acima dos outros. Abraça nos deveres diários o caminho da ascensão, recordando que Jesus, o enviado divino e governador espiritual da terra, não achou para si mesmo outra imagem mais nobre e mais alta que a do pão, puro e simples. Graças a Deus. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que possamos abrir os nossos corações e deixar que as boas vibrações da noite de hoje nos envolvam. Que os amigos espirituais que aqui se encontram nos auxiliem no entendimento do que for falado e envolvam todos os que estão responsáveis pela reunião. Que as nossas necessidades possam ser esclarecidas e que tudo possa transcorrer na mais perfeita harmonia e que todos os trabalhos a serem realizados nesta noite possam alcançar os seus objetivos. Mais uma vez, obrigado, Pai, e lhe pedimos a licença para dar como iniciada a reunião da noite de hoje. Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que tiverem acesso a esse estudo. Meu nome é Eduardo Henrique, sou trabalhador do Centro Espírita Jorge Niemeyer e tenho uma enorme alegria de estarmos presentes mais uma vez para estudos a respeito do Evangelho de Jesus. Nós trataremos nesta oportunidade do tema Pão da Vida. E essa imagem ela é uma imagem muito rica, né, retirada da internet, que dá a gente essa ideia, né, de Jesus repartindo conosco o pão, de Jesus repartindo conosco os seus conhecimentos, repartindo conosco o Evangelho, repartindo conosco as verdades espirituais que ele mesmo identifica como não pertencendo a ele diretamente, mas sim pertencendo a Deus, nosso Pai amado. E quando a gente trata de estudos, né, dentro dessa área do Evangelho principalmente, é praticamente impossível a gente não lembrar da eminente evangelizadora espírita Tia Vilma, né? Na verdade o nome dela é Vilma de Macedo e Souza, mas carinhosamente chamada dentro e reconhecida dentro do movimento espírita como Tia Vilma. Ela desencarnou em 5 de novembro de 2004. E dentro da sua extensa obra, só para a gente poder ter uma ideia, mais de 50%, algumas pessoas dizem que quase 70% das músicas de evangelização, das apostilas de evangelização da Federação Espírita Brasileira são da sua autoria, junto com o seu esposo, na época, tio Wilson. E esse conjunto de ensinamentos, né, dentro desse conjunto de ensinamentos que ela gravou, a gente tem a bela música chamada Histórias do Evangelho,
vou aqui me atrever a cantar uma partezinha da música só para a gente poder ter noção de como é que é a música. Diz assim: o Evangelho de Jesus ensina como devemos viver, conta histórias tão lindas que eu nunca mais vou esquecer. E é isso, né? O Evangelho de Jesus ensina como nós devemos viver, o que a gente precisa fazer e a gente não deve esquecer para poder construir, né, os nossos espíritos, cuidar da nossa evolução espiritual, cuidar do nosso progresso espiritual, desmontar dentro de nós as questões do homem velho e construir no decorrer do tempo as questões do homem novo. E dentro desse conteúdo a gente tem esse estudo que nós vamos fazer nesta oportunidade, que consta lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Na oportunidade, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. E aquele que confia em mim, nunca terá sede. Essas imagens a gente precisa... É sempre interessante a gente tentar colocar e tentar entender, tentar compreender dentro do possível como funcionava aquela sociedade no tempo de Jesus. Ora, aquela sociedade, né, dos hebreus, dos judeus, aquela região da Palestina, se você pegar dentro da história, a gente tem Império Assírio, Império Macedônico, Império Babilônico, Império Persa, Império Romano. A gente vai perceber que em cada um desses impérios sempre a gente tem a região da Palestina como fazendo parte desses impérios. Então, durante toda a história, né, só para a gente poder ter uma ideia, né, Império Assírio é de 721 a.C. Tá? Então, se a gente pegar, né, depois teve Império Babilônico, eu não coloquei aqui todos os impérios, né, mas Império Assírio, Império Babilônico, Império Persa, Império Macedônico. Depois que Alexandre o Grande morre, ainda vem a divisão do império, principalmente, né, entre os generais Ptolomeus e Seleucidas. E aí, finalmente, chega o Império Romano, que toma conta de toda a volta, né, do mar Mediterrâneo, né, a ponto de ser chamado de Mare Nostrum. E a região da Palestina sempre fazendo parte desses impérios. Então é uma população, a população a quem Jesus dirige os ensinos, dirige a palavra, naquela oportunidade, é uma população que era constantemente massacrada, constantemente sofrida, extremamente sofrida. Se não fosse suficiente essa situação, quando a gente para analisar os companheiros os quais Jesus dirigia a sua palavra, em geral eram muito pobres, em geral pescadores, mulheres, sofredores, como dito agora há pouco, uma sociedade constantemente esmagada. Então, como é que Jesus apresenta essa situação? Ele diz: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Então seria inútil dizer-lhes tudo. E ainda complementa dizendo assim: por enquanto. Então a gente precisa perceber que as alegorias, as imagens, as metáforas, as parábolas, né, toda aquela forma que Jesus utilizava, aquela forma lúdica, aquela maneira extremamente pedagógica de tratar dos assuntos, extremamente psicológica de tratar os assuntos, né? Ele não traz a imagem pão, né, fala do pão, né, e depois complementa pão da vida, né? Ele não fala água e complementa água da vida. Ele não fala a imagem pão e água simplesmente por um aspecto aleatório, não. É porque naquele momento aquela população toda ela entendia de maneira muito clara
a questão do alimento, a importância do alimento. Lembremos-nos que aquela região toda da Palestina é praticamente cercada por desertos. Então, a convivência diária, quando se havia deslocamentos, inclusive na própria sobrevivência, na própria questão de sobrevivência dentro das localidades, dentro daqueles lugarejos, era uma sobrevivência, uma vida muito dura, era uma vida muito difícil. Então Jesus tenta, né, e de maneira muito clara coloca esta ideia para tentar, né, tocar o coração daqueles indivíduos nas coisas que conseguiam sensibilizar as suas cabeças. Mas reparem que ele coloca de maneira muito clara que, mesmo assim, aqueles companheiros viam aquela realidade, eles olhavam aquela realidade, ouviam aquela realidade, mas muitas das vezes não conseguiam compreender, muitas das vezes não conseguiam entender como funcionava aquela localidade. É interessante também a gente perceber que quando você vai na história, né, quando você vai dentro do Antigo Testamento, por exemplo, quando você vê as passagens dos profetas, e no caso aqui a gente tem que destacar, obviamente, o profeta Isaías, né? Isaías começa, né, o seu evangelho, né, logo no iniciozinho, né, do evangelho, não, desculpa, né, as suas profecias, né, as suas descrições, né, dentro lá do Antigo Testamento, né, ele começa lá, né, está escrito lá em Isaías capítulo 1, versículo 2, diz assim: criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Isso é o que? É Isaías registrando o pensamento, tentando registrar um pensamento de Deus, né? Seria mais ou menos essa a interpretação que a gente tenta dar para aquela passagem de Isaías. Ou seja, Isaías está dizendo o quê? Que os espíritos, todos nós aqui no caso, somos criados simples e ignorantes, e em determinada fase das nossas vidas, ao invés, né, e quando a gente diz das nossas vidas, a gente diz, né, está tentando computar aqui dentro toda a história do espírito, criado simples e ignorante, a caminho de sermos espíritos de luz, de sermos espíritos puros, mas durante toda esta caminhada, pela quantidade de vezes que a gente não faz o que deveria fazer, a interpretação dessa situação é como se nós estivéssemos nos rebelando contra Deus. Todas as vezes que a gente não segue os ensinos de Deus, todas as vezes que a gente não segue os mandamentos de Deus, é como se nós estivéssemos nos rebelando contra Deus. E aí, ele anota também, né, de maneira impressionante, logo assim no início, né, lá dentro, Isaías capítulo 1, versículo 5, coloca assim: toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Parece, a impressão que passa, nós estamos gravando esse estudo aqui na época de carnaval, né, no Rio de Janeiro, né, eu estou nesse momento localizado em Iguaba Grande, na casa dos meus pais, e é impressionante que quando a gente grava um estudo, quando a gente faz um estudo, quando a gente fala a respeito dessas coisas, parece que o que está sendo dito analisando a nossa vida do dia a dia. A sociedade, não apenas dentro do nosso Brasil, dentro das nossas cidades no Brasil, mas a sociedade do planeta hoje. É uma sociedade que a gente nota de maneira muito clara em que o egoísmo, né, o personalismo está ainda muito enraizado, muito, mas totalmente fazendo parte do dia a dia dos seres humanos, com essa enorme dificuldade. E aí ele coloca, Isaías coloca, né, a cabeça está enferma e o coração fraco. Parece até que isso aí, né, foi dito assim: nossa, Isaías falou ontem à noite a respeito da nossa sociedade hoje em dia. Não, isso foi dito lá atrás, antes de Cristo. Diga-se de passagem, quando a gente tem textos em que Jesus cita palavras, cita textos em que Isaías utilizou, ele não cita esses textos por um acaso, né? Ele não citava
os textos de Isaías e não citava os textos e a maneira de falar de João Batista por um mero acaso. Por quê? Porque tanto Isaías foi o profeta que mais anunciou a chegada do Messias, como o próprio João Batista também foi aquele que anunciou a chegada de Jesus. Então, quando ele, Jesus, cita passagens, maneira de falar, forma de falar, coisas que João Batista ou Isaías falaram, é como se ele estivesse tentando sensibilizar na cabeça daquele povo, dizendo assim: ei, vocês, reparem uma coisa, tanto João Batista como Isaías foram os maiores anunciadores da vinda do Messias. Pois acreditem, eu sou o Messias. Por isso ele diz para eles assim: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Sabe aquele pão que vocês usam no deserto, que vocês comem no dia a dia, que alimenta vocês, que mantém vocês vivos? Sabem a importância do pão? Pois é, eu estou querendo dizer para vocês que sou eu o Messias. Eu estou querendo dizer para vocês, estou tentando sensibilizar a cabeça de vocês doente, o coração de vocês fraco, no sentido de perceberem que eu estou trazendo os ensinamentos de meu Pai que está nos céus para poder sensibilizar e modificar a forma de procedimento, de comportamento de cada um de vocês. Isso que Jesus fala lá atrás, de 30 a 33, pode muito bem ser dito como sendo uma frase de 2023. Entende? A realidade é essa. Quase 2000 anos se passaram, mas mesmo tendo sido passados quase 2000 anos, quase 20 séculos, nós ainda temos uma total atualidade na mensagem de Jesus. Como eu disse agora há pouco, na hora que nós vemos João Batista, por exemplo, não apenas é citado por Jesus, e Jesus apresenta em determinados momentos a questão de acesso, da nossa conquista do reino dos céus, desse estágio de reino dos céus, não tem como nós não nos lembrarmos do trabalho realizado na semana passada pela nossa companheira Nilza Silva, no próprio Centro Espírita Miguel, em que o estudo foi a respeito da pluralidade dos mundos. E me lembro, tive a oportunidade de ver o estudo da Nilza, e aí a Nilza lembrou que em determinado momento essa interpretação é uma interpretação física, Camille Flammarion, com uma série de livros, ela comentou, vale a pena ver o estudo que ela colocou, trouxe para a gente. E também tem a outra questão, que é a outra vertente, a outra maneira de ouvir a respeito dessa pluralidade dos mundos, que é a pluralidade no que se diz respeito à nossa evolução espiritual, às nossas questões internas, as nossas questões emocionais, as nossas questões comportamentais. Quando nós estudamos esse assunto, quando a gente tem acesso a esse assunto dentro do Livro dos Espíritos, lá naquelas questões de 100 até 113, quando você estuda aquela escala espírita, lá naquele momento a gente vai ter oportunidade de perceber que a classificação dos espíritos, começamos na terceira ordem, espíritos imperfeitos, pouco a pouco, demoradamente, infelizmente não é tão pouco a pouco não, pouco a pouco a construção, da nossa maneira de construir, a gente demora a se modificar, mas passados não sei quantos milênios, não sei quantas existências, nós chegaremos na segunda ordem dos bons espíritos e finalmente, numa determinada oportunidade, chegaremos na ordem dos espíritos puros, na primeira ordem. Se a gente for analisar enquanto alunos, enquanto aprendizes, nós perceberemos que em um determinado momento seremos iniciantes, até um determinado momento que seremos medianos, até um determinado momento que seremos espíritos elevados. E aí é interessante a gente poder observar, e aí nós trouxemos
essa ideia de uma pirâmide, né, para a gente poder, né, acompanhar e compreender onde está o planeta Terra. O planeta Terra não está aqui no topo, não. Aqui no planeta Terra não é composto de espíritos de suprema perfeição, tampouco é composto de espíritos que possuem a predominância do espírito sobre a matéria, que com a característica do desejo do bem. Não, nós não somos assim. Né? Como somos ainda os habitantes do planeta Terra, na grande maioria, ainda somos aqueles que têm a predominância da matéria sobre o espírito, aqueles que, infelizmente, ainda deixam que haja a propensão para o mal, aqueles que permitem, né, que ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes sejam as suas características. Então, isso é uma coisa interessante, e se a gente perceber, a gente tem que entender, né, que a partir do momento que os indivíduos que estão aqui dentro conseguem se melhorar, e aí por isso a mensagem, o pão da vida, por isso entender que Jesus traz para a gente no conjunto de mensagens, no conjunto de ensinos, como Tia Vilma falou, o Evangelho de Jesus ensina como devemos viver. Então, o que a gente precisa entender? À medida que a gente for se adaptando, que a gente for utilizando as referências evangélicas como nossa forma de comportamento no dia a dia, a gente vai conseguir, pouco a pouco, melhorar, se melhorar como indivíduo. E a partir do momento que a gente conseguir melhorar a coletividade dos indivíduos, a gente, logicamente, vai conseguir fazer com que o planeta Terra, pouco a pouco, não apenas cada um de nós vamos conseguir começar a subir dentro dessa escalada evolutiva, como o próprio planeta, da mesma maneira que o indivíduo melhora, o mundo também vai evoluir, também vai melhorar. Tá? Essa é a grande situação. Mas, aqui no caso, nós pegamos o Livro dos Espíritos. Se a gente quiser pegar e analisar as questões do Evangelho, as questões do pão da vida, se quiser analisar segundo a classificação dos mundos que é trazida dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, aí nós vamos encontrar lá os mundos primitivos, os mundos de expiações e provas. A gente faz assim com a mão, né? Faz assim com a mão aberta, para a gente poder botar aqui em cima os mundos divinos ou celestes, tá? Apontando para cima. E aí olha aqui, de primitivos, segundo patamar expiações e provas, terceiro patamar regeneração, quarto patamar ditosos ou felizes e no último patamar os divinos ou celestes. E aí a pergunta que se faz é a seguinte: onde é que a gente está aqui dentro dessa escalada evolutiva? A gente está lá em cima? A gente está aqui em cima? Não, não estamos aqui em cima, não. O planeta, da mesma maneira, encontra-se aqui embaixo. Estamos aqui nessa transformação e, mais uma vez, a gente vai repetir a importância da gente utilizar os ensinos trazidos como Jesus e identificar que ele, quando diz para a gente, eu sou o pão da vida, ele está dizendo para a gente, ei, vocês peguem o que eu estou trazendo para vocês, usem o que eu estou trazendo para vocês como referência de comportamento, como referência de procedimento no dia a dia. É isso que Jesus deseja para cada um de nós, né? Deseja de cada um de nós. E aí lá dentro de João, capítulo 6, versículo 36, né? Ele coloca de maneira muito clara, mas eu vos disse que vós até me vistes e não confiais. Né? Por quê? Porque quando a gente pega os ensinamentos de Jesus e vai aplicar no dia a dia, Jesus entende isso de maneira muito clara, que pela nossa própria deficiência, a gente, ao invés de utilizar esses comportamentos, utilizar esses ensinamentos como modelo de comportamento e modelo, né, de atitude, de ação durante o dia a dia, a gente muitas das vezes a gente negligencia esses ensinamentos e prefere os ensinamentos que a gente acha que estão certos, na verdade o egoísmo, né, a vaidade, o orgulho não nos levam no caminho bom, absolutamente não nos levam num caminho positivo.
E aí nós nos lembramos, né, dessa subida, dessa escalada evolutiva que a gente deve progredir o tempo todo. A lei do progresso ela está presente no nosso dia a dia e nos impulsiona, nos convida a esse crescimento. E o que Jesus, para que Jesus traz esses ensinamentos? Mais uma vez repetimos, para que nós saiamos do patamar de espíritos simples e ignorantes e que possamos, pouco a pouco, ter essa escalada, subir essa escada de evolução para tentar construir um homem de bem. E aí Jesus, né, diz para a gente, e só para a gente poder ter noção daquela questão que nós falamos agora há pouco, né, que Jesus fala uma determinada frase, ele utiliza uma determinada expressão, que é, né, essa expressão consta lá da questão, lá do Isaías. Né? Então eu fiz aqui a anotação que essa parte aqui, em João, capítulo 6, versículo 45, ela consta exatamente da mesma maneira de Isaías, capítulo 54, versículo 13. Serão todos instruídos por Deus. A presença de Deus no nosso dia a dia é constante, entende? Queira o indivíduo ou não queira o indivíduo, a presença de Deus está na nossa vida. Então, nós temos a oportunidade de nos transformarmos. As leis de Deus estão presentes no nosso dia a dia como oportunidade de transformação. Infelizmente, e aí nós vamos lá em Manuel Filomeno de Miranda, né, que quando trata da transição planetária, naquele livro trazido para Divaldo Pereira Franco, em que ele diz assim, as alterações, né, essas alterações que se pressupõe que esse aspecto do pão da vida é um convite para que a gente se modifique, essas alterações elas são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos. Quando eu li essa parte aqui do livro, eu me lembrei, né, que o que a gente precisa fazer, né? Pegar pouco a pouco, claro que aqui eu só trouxe 5 aspectos, né? Só trouxe egoísmo, orgulho, vaidade, violência, cobiça, né? Poderia trazer personalismo, poderia trazer as questões de individualismo, um monte de situações, né? Um monte de situações que a gente, né, desprezo das criaturas umas pelas outras, né? A maneira de comportamento que a gente vê dentro da nossa sociedade, em que a pessoa, infelizmente, né, a gente lembra disso, né, daquela lei, né, que o pessoal, pelo amor de Deus, né, foi uma maneira como a sociedade interpretou a famosa lei do Gerson, né? Eu tenho que levar vantagem em tudo, certo? Né? Isso aí foi uma infelicidade do nosso companheiro de ter participado de uma determinada propaganda que usava esse slogan, usava essa frase como frase fundamental, né? Nós temos que ganhar vantagem em tudo. Né? Não, é certo? Não está certo, não, está errado. Né? Nós não temos que ganhar vantagem em tudo, não. Nós temos que cuidar do nosso progresso individual. Nós temos que fazer a parte que nos cabe na obra da criação. Nós temos que fazer o bem. Nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que amar os nossos irmãos em humanidade. Nós temos que tratar os nossos irmãos da maneira como nós queremos ser tratados. É isso que a gente tem que fazer. Então, dentro dessa imagem, dentro desse estágio, ou dentro desse convite de transformação, nós pensamos não numa situação, né, usamos essas cestas aqui, algumas vezes, no primeiro momento eu tinha colocado sem essa imagem aqui, a imagem da reciclagem. Eu tinha colocado como se a gente tivesse que se desfazer do egoísmo. E aí depois, com o passar do tempo, eu comecei a pensar assim, não é se desfazer do egoísmo, nós precisamos reciclar a nossa maneira de ser. A construção do homem novo, como eu falei agora há pouco lá no início do trabalho, né? A construção do homem novo a partir da transformação, abdicando no decorrer do tempo do homem velho e assumindo no decorrer do tempo essa transformação do homem novo. Então é uma reciclagem que nós devemos passar no caminho da transformação, no caminho da construção de pessoas melhores. Essa que é a situação que a gente está tentando pintar. E aí,
nós voltamos ao Evangelho de João para poder ver a continuidade do versículo 45, né, do capítulo 6 do Evangelho de João. E aí Jesus diz assim: todo o que ouviu do Pai e aprendeu, vem a mim. Né? Olha Jesus se apresentando como sendo o roteiro, como sendo aquele indivíduo que vai mostrar para a gente o conjunto de procedimentos, o conjunto de ensinamentos que nós precisamos utilizar no nosso dia a dia para aquela transformação que a gente está falando agora há pouco. Então, o tempo todo nós estamos falando nessa transformação. O tempo todo Jesus se apresentando, dizendo para a gente: olha aqui, estão precisando de pão? Está precisando de algum alimento? Aí ele usa a metáfora. Alimento de que tipo? Alimento físico. Para a cabeça daqueles irmãos, alimento físico. Para nossa cabeça, alimento espiritual. Então ele apresenta para a gente o roteiro de situações, o roteiro de ensinamentos que a gente precisa usar na transformação interior. E dentro tanto do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, né, Sede Perfeitos, no item 3, em que Kardec traz o homem de bem, como dentro da questão 918 do Livro dos Espíritos, que também vai tratar do homem de bem, como dentro do todo o conteúdo do livro de Manuel Filomeno de Miranda, né, de Valdo Pereira Franco, Transição Planetária, em todos esses aspectos aqui, nós vamos perceber esses convites que Jesus faz, né, dizendo para a gente todas as coisas que a gente precisa conquistar na construção desse homem melhorado, na construção dessa pessoa melhor que se espera de cada um de nós. Então, nós temos aqui o roteiro. Né? Inclusive, se você pegar dentro desse capítulo 17, né, item 3, o homem de bem, e pegar na questão 918 do Livro dos Espíritos, esse assunto é tão importante, mas tão importante, que é o único assunto, dentro do meu conhecimento, é o único assunto que ele consta exatamente dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, como também consta dentro do Livro dos Espíritos. É tão importante que Kardec contemplou esse conteúdo em 2 obras, tá? Nas 5 obras fundamentais que a gente coloca da doutrina espírita, as obras básicas de estudo da doutrina espírita, esse Pentateuco kardeciano, muitas pessoas falam assim: poxa, mas por que usar o termo Pentateuco? Pentateuco é conjunto de 5 livros. São 5 obras fundamentais, então não tem mistério. Livro dos Espíritos, dentro da ordem de lançamento, né? Livro dos Espíritos, depois 1800, e né, Livro dos Espíritos lançado, na primeira edição, 1857. A que a gente usa hoje é de 1860, tá? Com algumas outras edições posteriores, né? Pequenos detalhes de outras edições, mas mormente a principal edição é a de 1860. O segundo livro, 1861, o Livro dos Médiuns. O terceiro livro, 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, Kardec trouxe o Céu e o Inferno. E em 1868 ele trouxe a Gênese. Dessas 5 obras, na primeira obra, o Livro dos Espíritos, e na terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz o mesmíssimo assunto como referência nossa de procedimento. Então eu quero entender qual é o significado de o pão da vida. Qual é o significado desse alimento espiritual que Jesus oferece a nós, humanidade? O que ele está fazendo? Basta que a gente vá dentro desses livros. Nós não vamos aqui tratar do assunto diretamente, não tem como. Isso é uma palestra à parte. Isso é uma palestra à parte que muitas das vezes a gente não consegue fazer como um completo. Não tem como abordar num dia, em 40, 50 minutos, não tem como abordar na complexão, tamanha, é tão complexo o conteúdo, né, que a gente aborda a toque de caixa, né, o homem de bem. O homem de bem, qual é o homem de bem? É aquele que vai conseguir cumprir na sua plenitude a lei de justiça, amor e caridade que Jesus apresenta para a gente,
que os espíritos superiores apresentam para a gente dentro do Livro dos Espíritos. Então, esses são os roteiros. Eu quero entender então o que essa questão desse conteúdo do pão da vida. Vai lá no Livro dos Espíritos, questão 918, vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, e você vai ter a oportunidade de estudar, né, profundamente tudo o que nós precisamos fazer na transformação dos nossos seres. Jesus continua, e o Evangelho de João continua ainda dando essa abordagem, e ele diz assim: não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que vem de Deus. Esse viu o Pai. Então ele está querendo dizer que aquele que a gente vai ver Deus, isso daqui é uma metáfora, pelo amor de Deus. E ele está dizendo assim, né, aquele que vem de Deus é aquele que faz o quê? É aquele que cumpre a lei de Deus. É aquele que cumpre o que Deus coloca como fundamental, como lei fundamental. E qual é a lei fundamental? É a lei que abrange, que aborda, que abraça todas as demais leis. É a lei do amor. Então o que ele está dizendo? Aquele indivíduo que já consegue no seu procedimento, no seu comportamento do dia a dia, proceder de acordo com os ensinamentos da lei de Deus, com esse ensinamento basilar da lei do amor, então esse vem de Deus. Esse é aquele que viu, né? Não viu com os olhos, não, né? Que viu e conseguiu compreender o que Deus está ensinando e o que ele próprio Jesus está trazendo e oferecendo para nós. Nesse momento como o pão da vida, em outro momento ele se apresenta como a luz do mundo, em outro momento se apresenta como, né, a água da vida, né? Então ele vai o tempo todo apresentando as coisas fundamentais para os indivíduos nas suas construções, né, na construção do indivíduo, no progresso espiritual de cada um. E aí na hora que a gente fala a respeito desse viu o Pai, não tem como a gente comentar um pouquinho e se lembrar, né, da questão 860 do Livro dos Espíritos. Lá no meio da resposta, não tem como, sempre quando eu vejo isso daqui eu me lembro, eu estava um belo dia parado em casa, né, estudando, trabalhando, e um companheiro lá do Centro Espírita Jorge Niemeyer, Romualdo Celani, liga pra gente, né, e falou comigo mais ou menos assim: Eduardo, eu falei: o que foi, Celani? Né, fiquei preocupado da maneira como ele falava comigo, e ele diz para mim assim: Eduardo, você leu a questão 860 do Livro dos Espíritos? Aí eu respondi para ele: já li um monte de vezes. O que tem? Ele falou assim: lê de novo. Leia no meio da resposta da 860. E aí que a gente vê como é que é impressionante. A gente lê, estuda 500 vezes, 1000 vezes um determinado assunto, e às vezes uma determinada frase, um determinado conteúdo está ali escrito ali dentro e ele passa pela gente e a gente não consegue captar a profundidade daquela frase. Pois, no meio da resposta da questão 860 do Livro dos Espíritos está escrito: fazer o bem como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida. Então, é Jesus, são os espíritos superiores, é a lei de Deus se fazendo presente na nossa vida, dizendo o seguinte: ei, você, pega tudo que você estiver fazendo no seu dia a dia, tudo, sem exceção, tudo que você estiver fazendo no seu dia a dia, sempre, né, a cada atitude que você fizer, cada comportamento, cada momento que você utilizar no seu dia a dia, a gente tem que encapsular essa nossa experiência pelo trabalho do bem, tá? Vamos supor, vou cumprimentar uma pessoa: bom dia. Não, tem que cumprimentar a pessoa exteriorizando o bem, exteriorizando da melhor maneira possível o carinho, a atenção, né, o sorriso, né,
Vou cumprimentar a pessoa, bom dia, né? Tudo bem, pode cumprimentar, bom dia. Um parente, um filho, né? Marido, mulher, primos, pai, mãe, avô, netos, né? Filhos, amigos. Abraça, faz um carinho, aperta a mão, cumprimenta. Como você vai? Vai na direção da pessoa, procura a pessoa, vai na direção da pessoa. Ah, mas ele errou comigo, perdoa. Ah, mas ele fez uma coisa errada, esquece, passa por cima. Vai na direção da pessoa. Esse é o pão da vida. Esse é o pão que vai transformar os nossos espíritos. Falei aqui sobre cumprimentar, mas se você for na rua fazer qualquer coisa, se você estiver no trabalho, se você estiver dentro de casa, tudo que a gente deve fazer, tudo que a gente fizer na nossa vida, faz a determinada coisa, mas encapsula essa determinada coisa, como está descrito de maneira muito clara dentro da questão 860 do Livro dos Espíritos. Fazer o bem como lhe cumpre, pois que isto constitui o objetivo único da vida. Então, se alguém chegar, por exemplo, e pensar assim, o que eu estou fazendo aqui dentro deste planeta, o que eu estou fazendo dentro desse nosso mundão, a gente tem que entender que nós estamos fazendo aqui, o que a gente tem que fazer aqui é tudo que a gente faz, efetivamente, tudo que a gente faz, a gente encapsular com o amor, encapsular com o bem, encapsular com o carinho, com a fraternidade, com a amizade, ou seja, fazer o bem como lhe cumpre, pois que é o objetivo único das nossas vidas. Então, nós damos um grande abraço a todos, que possamos usufruir deste pão que Jesus oferece para cada um de nós, desses conteúdos evangélicos que Jesus oferece para nós, e que tia Vilma, de maneira muito sábia, colocou para a gente. O Evangelho de Jesus ensina como devemos viver. Um enorme abraço para todos, que tenhamos uma excelente semana, um excelente final de semana, um excelente dia, e a qualquer dia que a gente tiver acesso a esse estudo, que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível. Que Deus abençoe a todos nós. Um enorme abraço para todos. Lázaro que ressuscitou, de Zaqueu que subiu na árvore, do filho pródigo que pra casa voltou, do paralítico que ficou curado, do bom samaritano que ajudou, de Bartimeu, o cego da estrada, e da mulher que Jesus não condenou. O Evangelho de Jesus semeador que lançou suas sementes, do rei que teve de seu servo compaixão, dos homens que enterraram os talentos, da árvore boa que só bons frutos dá, de duas portas, uma larga e outra estreita, e de 70 vezes 7 perdoar. O Evangelho de Jesus ensina como devemos viver e conta histórias tão lindas que eu nunca mais
cura do endemoninhado, dos 10 leprosos e só um que voltou, da fé e do grãozinho de mostarda, do moço rico que tão triste ficou. O Evangelho de Jesus ensina como devemos viver e conta histórias tão lindas que eu nunca mais vou esquecer. Quero a história da ovelhinha perdida e a do tesouro escondido. Eu prefiro a de Jesus andando sobre as águas. Conta a história das criancinhas, as que Jesus abençoou. O Evangelho de Jesus ensina como devemos viver e conta histórias tão lindas que eu nunca mais vou esquecer. São tantas outras, tão lindas, que queremos ouvir todas. Elevemos então os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Deus Pai amado, conforme nos ensina a doutrina espírita. Nós louvamos o Teu santo nome, queremos Te agradecer pela bendita oportunidade de termos nos aproximado desse estudo. Queremos Te agradecer pela presença amiga e generosa de todos esses benfeitores espirituais ligados ao Centro Espírita Miguel. Queremos Te agradecer pelo trabalho da fluidificação, da energização, da magnetização das águas para aqueles que tiverem colocado uma garrafinha ou colocado um copo para essa transformação da água no medicamento adequado a cada um de nós. Que esses bons espíritos possam manipular os laboratórios da natureza, os laboratórios do espaço, colocando em cada uma dessas águas todos os recursos que precisamos para o nosso autodesenvolvimento, para a nossa transformação interior. Queremos ainda Te agradecer pela existência do Evangelho, pela existência da doutrina espírita, esses roteiros seguros que nós devemos utilizar no caminho da nossa redenção. Mas queremos ainda pedir em favor de todos os nossos irmãos em humanidade, que a gente possa pedir nesse momento em favor daqueles irmãos que estão doentes, seja nos hospitais, seja em casa, nos CTIs. Nós queremos pedir em favor dos nossos irmãos apenados, aos nossos irmãos que estão nos orfanatos, nos asilos, aqueles que estão nas ruas, que não têm onde ir, não têm onde morar. Enfim, onde houver dentro da nossa humanidade um irmão encarnado, desencarnado, que esteja sofrendo, nós Te pedimos do fundo do coração, Senhor, que eles possam receber, através da presença amiga e generosa desses benfeitores espirituais, toda a ajuda, todo o amparo que tanto necessitam. Que as Tuas bênçãos, Senhor, se façam presentes em nossas vidas. Que a Sua infinita misericórdia ilumine os nossos caminhos, hoje, agora, sempre. Graças a Deus. Senhor, a fonte da vida, a paz esquecida em tantos momentos. Faz de mim o Teu servo, ó meu doce amado Mestre querido. Jesus é a luz
Deus é amor, um sol a brilhar, ameniza a dor. Mestre, em ti eu me aqueço, me mostre e te peço com ternura. Faz de mim um instrumento da paz e do amor em toda a terra. Jesus, tua luz me conduz à paz e que eu possa ver em ti um exemplo. Ó Mestre do amor, que é todo esplendor, a maior riqueza que um homem pode ter é amar você, é amar Jesus, Jesus. Ó Mestre do amor, ó Mestre do amor, que é todo esplendor, que é todo esplendor, a maior riqueza